Olá, seja bem-vindo ao mais um Alexandre Responde. Hoje eu vou responder algumas perguntas, coisas que muita gente me pergunta, talvez seja a tua dúvida também. Hoje vamos responder a pergunta primeiramente do Pedro. O Pedro diz assim: faz um tempo que eu estou com bursite, já fiz uns 3, 4 ou 34 tratamentos com anti-inflamatórios, mas nada funciona. Eu sinto que meus nervos do braço estão encolhendo, dificulta fazer movimentos e tenho muita dor, não sei mais o que fazer. Também a Jessie perguntou: boa noite, doutor, eu sinto muita dor no ombro, estou com tendinite e bursite. Meu braço está atrofiando, eu estou fazendo fisioterapia, mas não estou vendo nada. Eu sinto muita dor de chegar a ponto de chorar. Bursite geralmente faz isso realmente, principalmente quando a gente não entende o que é e a gente não consegue lidar da melhor forma. Então vamos lá, primeira coisa, o que é bursite? No corpo da gente tem umas bolsinhas de líquido que ajudam no deslizamento. Toda vez que tem uma estrutura, um tendão, um osso, que desliza um próximo ao outro, pode ter uma bursite, que é como se fosse um amortecedorzinho. O mesmo líquido, a mesma graxa, entre aspas, que tem dentro das articulações, que ajuda a movimentar, tem também dentro dessas bolsinhas. E no ombro tem alguma dessas bolsas, onde ela pode inflamar. Imagina o seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui o acrômio, que é um osso que faz parte da escápula. E a gente tem, vou fazer aqui de outra cor, o húmero, que é o osso do braço, tá? Nesse espaço aqui, entre a cabeça do húmero e o acrômio, o gancho do acrômio, tem algumas estruturas. O tendão do supraespinhoso e tem também a bursa, que é essa bolsinha cheia de líquido, tá? Tem outra um pouco mais à frente, que qualquer uma das duas pode inflamar. Você imagina que toda vez que você faz um movimento, você está apertando um pouco e causando atrito, esfregando essa bursa. Quando tem algum desequilíbrio no ombro, essa bursa ou o próprio tendão, como a Jessie falou, cria uma inflamação, uma reação, tá? É como se machucasse essa bursa, que se transforma, se torna a bursite, ou então machuca, inflama o tendão, que é a tendinite do supraespinhoso. Então vamos entender melhor aqui, com essas imagens, o que é a bursite, tá? Aqui você está vendo que tem o pescoço, tem o tórax e aqui é a região do ombro, do braço. A gente tem o osso do braço, o húmero, esse aqui que está em verde agora. A gente tem aquela partezinha, aquele ossinho que eu falei para você, Deixa eu trazer para cá. Pronto, Aqui está o osso do braço em verde, toda essa cabeça aqui é o osso do braço, é o húmero. E aqui a gente tem o acrômio, esse ossinho agora que ficou verde, certo? Esse espaço entre a cabeça do húmero e o acrômio tem essas duas bolsinhas aqui, Essa é a bursa subacromial, que fica embaixo do acrômio, e essa outra é a bursa subdeltoide. Na verdade, a gente considera como bursite a inflamação de qualquer uma delas, tá? Se a gente olhar aqui, de lado, tá aqui a bursa do deltoide e a outra bursa. São duas bursas que são responsáveis pela bursite no ombro. E aqui por baixo tem um músculo. Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho. Vou tirar aqui um pouco essa bursa e você vê aqui que tem o tendão do músculo supraespinhoso. Então, por isso aqui, quando tem a inflamação da bursa, geralmente é difícil a gente identificar se é só da bursa ou se tem a tendinite também do supraespinhoso, tá? Então vamos aqui falar só sobre a bursa. Tá, mas Alexandre, como é que eu sei que eu tenho a bursite? Como é que o médico vai saber? Como é que eu posso desconfiar disso? Se você tem dor no ombro,
que piora principalmente depois que você levanta o braço até acima da cabeça, ou seja, passa desses 90 graus, ou aquela dorzinha que dependendo da posição piora, às vezes você acorda com dor, pode ser que você tenha bursite. Você vai ao médico, ao osteopata, ao fisioterapeuta, e ele vai fazer alguns testes para saber se é bursite. Pode ser que peça alguns exames para diferenciar, porque no caso da Jessie, por exemplo, ela tem a bursite e tem tendinite. Às vezes é difícil, só olhando e fazendo alguns testes, a gente saber se o problema é a bursa ou se o problema é o tendão, tá certo? Na verdade, não é um problema, se a inflamação é na bursa ou se a inflamação é no tendão. E o médico pode te pedir alguns exames. Mais comumente, ele pode pedir um ultrassom, que aí vai ver como é que estão os tendões, como é que estão as bursas. E o melhor exame, né, é a ressonância. Ressonância magnética. O que é que você vai ver, né? Qual é a imagem que vai dizer que você está com a bursite? Normalmente a bursite aparece essa imagenzinha aqui. Todas as estruturas estão preto e tem um branco, como se fosse um líquido nessa região aqui, exatamente entre o osso do húmero, entre o osso do braço e o acrômio, tá? Isso aqui quer dizer que a bursa está inflamada, tem muito líquido nela. E Alexandre, o que é que causa a bursite? Vem aqui comigo. A bursite, normalmente, ela tem 3 grandes causas, tá? Eu vou te falar cada uma delas e dizer formas de como a gente pode usar o bom movimento para melhorar isso. A primeira causa e mais comum é o desequilíbrio. Desequilíbrio mecânico, desequilíbrio de movimento, desequilíbrio de tensões. Alexandre, você fala muito desses desequilíbrios. O que é isso? Como é que funciona isso? Imagina que no teu ombro chegam vários músculos, tem várias linhas chegando nele, tá? Quando tem um desequilíbrio, é como se alguns músculos ficassem mais tensos, puxassem mais para um lado e outros ficam como se estivessem mais fracos, eles puxam menos. A gente pode pensar como se fosse a roda de um carro, a roda de uma moto. Quando a roda, o pneu, ele está desalinhado, o que acontece? Com o movimento que ele tem que fazer, ele começa a desgastar mais de um lado ou do outro, não é isso? E com o ombro é a mesma coisa. Sempre que tem esse desalinhamento, esse desequilíbrio, alguns músculos puxando mais do que deveriam e outros puxando menos do que deveriam, o que acontece é que em algum ponto da articulação vai desgastar, vai atritar mais, vai esfregar mais e vai inflamar, certo? E quando a gente fala em ombro, bursite, por exemplo, esse desequilíbrio, o músculo que está puxando mais ou puxando menos, ele pode vir da coluna cervical, do pescoço, pode vir da coluna torácica, pode vir das costelas, pode vir lá da coluna lombar e da pelve, tem um músculo que vem de lá, o grande dorsal, vem até o braço, o ombro, tá? Mas também pode ser mais próximo, pode ser um desequilíbrio na escápula, na clavícula ou até no próprio ombro. Então preste atenção que tem vários músculos, ó, várias pontinhas, várias cordinhas aqui ligando o ombro. Tem músculos ligando o ombro até a escápula, supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, redondo maior, subescapular, que é um músculo muito interessante que a gente tem aqui. Eu já fiz vários vídeos falando sobre o músculo subescapular. Tem músculos que vão ligar o ombro até a clavícula. Pronto, ó. Que liga o ombro até a clavícula. E também tem músculos que ligam o ombro, olha só que legal aqui, que é esse músculo grande dorsal, que liga o ombro até a coluna lombar e a pelve, ou seja, desequilíbrios da coluna lombar, desequilíbrios da coluna torácica, das costelas, do pescoço podem desequilibrar, desalinhar o ombro.
E como é que eu posso melhorar isso, Alexandre? Você pode testar, melhorar isso agora. Eu vou te passar alguns exercícios que vai servir até de teste, tá? O primeiro exercício, a gente vai melhorar o movimento das escápulas e da clavícula. Então, se a origem desse desequilíbrio que causou a bursite em você tá na clavícula ou tá na escápula, esse exercício ele vai te ajudar, vai aliviar a tua dor, beleza? É um exercício simples. Você vai fazer o seguinte, ó. Abrir o braço aqui até 90 graus, coloca aqui a ponta dos dedos no ombro, você vai fazer isso até onde não doer, tá? Alexandre, se eu vim até 90 graus, ai, dói. Desce, vai um pouquinho mais abaixo. O máximo que você conseguir sem dor. Colocou a mão aqui e a partir de agora você vai movimentar fazendo círculo com os cotovelos, ó. Círculos para trás, o mais amplo, o círculo mais aberto que você conseguir até onde não causar dor, 10 vezes para trás, depois 10 vezes para frente. Se você está fazendo isso junto comigo, você está percebendo quanto a tua escápula está mexendo lá atrás. Parece o Daniel San, passa a cera, tira a cera. É exatamente esse movimento que as escápulas fazem lá atrás. E ao mesmo tempo a clavícula aqui na frente, ela vai para frente, para trás, ela roda para frente, roda para trás, ela sobe e ela desce. Então esse exercício bobo, simples, ele melhora o movimento da escápula, da clavícula, e se a clavícula ou a escápula forem os causadores desse desequilíbrio no teu ombro, você vai fazer 10 vezes para frente, 10 vezes para trás. Meu Deus, melhorou! É mágica! Esse exercício vai melhorar o movimento da coluna cervical, coluna torácica, costelas e a lombar também, tá certo? Então, exercício simples, você vai precisar de uma cadeira, que o encosto da cadeira fique mais ou menos na altura das escápulas, tá certo? Você vai sentar com a pelve bem encaixada, o bumbum encostando no encosto da cadeira e a coluna encostada, apoiada, colada no encosto, tá? Você não vai deixar a lombar sair, você não vai ficar longe do encosto. Ficou bem encaixado na cadeira. A partir daqui, entrelaça os dedos, cruza os dedos, traz aqui atrás do pescoço e junta um pouco, tenta levar os cotovelos para frente. Isso é importante porque se você não fizer esse movimento ou colocar a mão de qualquer forma ou com o cotovelo aberto, o que acontece é, na hora que você inclinar para trás, você vai fazer o movimento mais com o pescoço e menos com o tórax, com o tronco, tá? E além disso, quando você entrelaça os dedos assim, essa mão ajuda até a puxar, a tracionar um pouquinho o teu pescoço, como se fosse fazer um alongamento. Então, ó, entrelaçou, apoiou no pescoço, trouxe os cotovelos para frente e você vai inclinar para trás até onde ficar confortável. Inclinou, solta o ar e volta. Você vai fazer isso 10 vezes, ó, inclina e volta. Inclina e volta. Quarta vez. Solta o ar e volta. 5, 6. Isso de soltar o ar é importante porque você ajuda um pouco a melhorar o movimento das costelas quando você melhora, alonga o diafragma. Então você estica o diafragma aqui com todos os músculos da frente da coluna e solta o ar. É como se fosse um alongamento a mais que você está fazendo. Fez os 10 movimentos, retesta, movimenta de novo o braço, vê se aliviou. E pode ser que agora você esteja dizendo, Alexandre, eu fiz e não melhorou muita coisa, não. Então pode ser que exista uma outra causa, um outro tipo específico de desequilíbrio, que é a segunda causa aqui da bursite, que é a síndrome do impacto no ombro.
Eu acho que você já ouviu falar esse nome aqui, se você for assíduo aqui no nosso canal, aqui nas nossas redes sociais, eu acho que você já ouviu falar nisso, mas vamos lá. Toda vez que eu levanto o braço, esse osso aqui do húmero, ele roda e ele escorrega para baixo. Pensa aqui junto comigo. Eu tenho aqui, ó, o meu osso do braço, aqui é meu braço direito, ó, o osso do braço, ele vai se articular aqui, ó, com a escápula, e aqui em cima tem o acrômio. Então, para eu levantar o braço, ele tem que rolar e escorregar para baixo. Percebe? Se ele não tiver esse movimento de escorregar para baixo, ele só sobe e bate, impacta, espreme, diminui esse espaço que passa o tendão e tem a bursa também. Então, síndrome do impacto é exatamente isso. Você tem um movimento diminuído no próprio ombro e toda vez que você mexe, você causa esse impacto. É simples assim. Para melhorar isso, para testar se você tem a síndrome do impacto ou se essa é a causa da tua bursite, você vai fazer assim. Então, para testar, para melhorar essa questão da síndrome do impacto no teu ombro, você vai precisar de uma cadeira. Você vai segurar aqui, ó, no assento da cadeira. De preferência, não usa aquelas cadeiras que tem apoio para o braço, senão pode ficar machucando o teu braço aqui, ou se você pegar por fora, ficar machucando aqui, tá? Uma cadeira sem braço, sem apoio dos braços, segura aqui no assento da cadeira, com a coluna bem posicionada, confortavelmente. Você vai relaxar o ombro, relaxar o braço. A única força que você vai colocar é na mão, para não deixar a mão escapar, tá? Segurou. Inclina para o outro lado e volta. Você vai fazer esse movimento 30 vezes até onde não doer. Alexandre, aqui, ó, eita, dói. Você está indo demais. Vai até onde ficar confortável e volta. 30 vezes. O importante aqui é o movimento, é o ritmo que você dá, tá? Se você ficar com o ombro relaxado, quando você inclina para o outro lado, você está deslizando. Lembra do movimentozinho que eu falei? Está deslizando o húmero para baixo. Você está colocando graxa, entre aspas, na articulação do ombro e você está abrindo espaço entre o acrômio e o osso do braço, certo? Ó. Então, o importante é o ritmo. 1, 2, 3 e o relaxamento. E não a força que você coloca. Você não precisa ficar forçando para tentar ir mais. 30 vezes. Terminou as 30 vezes, movimenta, vê se teu ombro está mais leve, se você está conseguindo mexer mais teu ombro sem sentir dor. E até agora eu tenho certeza que a maioria das pessoas já sentiu um alívio e já começou a perceber que pode ser que uma dor, uma inflamação pontual no teu corpo, ela pode ter causas em outras partes do corpo, tá certo? E tem uma minoria que diz, Alexandre, eu já fiz o exercício da escápula e da clavícula, Alexandre, eu já fiz o exercício da cadeira, de extensão da coluna, e eu já fiz o exercício de deslizamento do ombro, de melhorar a síndrome do impacto, e ainda estou sentindo dor, não teve uma melhora muito boa ainda. Então vamos lá, você pode fazer parte da minoria que tem o que a gente chama de acrômio ganchoso, ou um gancho no acrômio. Tem algumas pessoas que têm um acrômio diferente. Em vez dele ser retinho aqui, ele tem uma pontinha aqui para baixo, certo? E aí você imagina, essa pontinha que ele tem aqui para baixo já facilita, não causa, facilita com que esse espaço diminua e atrite a bursa ou o tendão. Ou seja, quem tem essa variação anatômica, quem tem esse acrômio um pouquinho diferente, tem uma facilidade maior para desenvolver a bursite e a tendinite do supraespinhoso. Eu não estou dizendo que quem tem o acrômio ganchoso, quem tem isso, vai precisar aprender a conviver com a dor. A gente nunca deve aprender a conviver com a dor,
certo? A gente sempre tem que entender melhor ou o problema, entre aspas, que a gente está sentindo, que está causando a dor, ou entender melhor o nosso corpo para a gente poder melhorar ou evitar ou eliminar uma dor. Alexandre, eu tenho um acrômio ganchoso, eu já fiz um exame, um raio-x, ultrassom a ressonância, e já apareceu, o médico já me falou. O que é que eu posso fazer? Todos esses exercícios que a gente ensinou hoje aqui podem te ajudar. Você vai ter que redobrar o teu cuidado para ter sempre um bom movimento na clavícula, nas escápulas, na coluna cervical, coluna torácica, no tórax, nas costelas, na lombar e na pelve. A própria atividade física, quando ela é bem orientada, já é um ótimo fator que contribui para você não sentir dor no ombro mesmo tendo um acrômio ganchoso, tá? Existe uma infinidade de exercícios, de formas que você pode melhorar e vai ajudar o seu caso, porque cada corpo é diferente, tá? Você procura um osteopata que ele vai avaliar teu corpo todo, entender como é que teu corpo está funcionando, entender o que é que está contribuindo mais para uma bursite, no caso, e aí ele vai corrigir, melhorar esse movimento, vai alinhar o teu ombro e vai manter o teu ombro saudável, tá? Ele pode até te passar algum exercício para você fazer em casa. Todos os exercícios podem te ajudar, mas esse aqui, no teu caso, é o melhor para você. Você tem que fazer isso aqui todo dia, 3 vezes no dia, ou tem que fazer isso aqui uma vez no dia, ou tem que fazer isso antes de, sei lá, professor, antes de ir lá trabalhar, escrever lá na lousa, que você faz muito esse movimento do impacto, certo? Você tem que fazer esse exercício antes e depois. Então essas orientações vão fazer com que você não sinta essa dor, não desenvolva uma bursite, uma tendinite, ou até se desenvolver, seja uma coisa leve e que você controle isso. E agora uma outra pergunta aqui do Jaime Schuchman, do Jaime. Doutor, tem algum remédio para tomar para aliviar a dor da bursite ou a inflamação? Meu braço está com movimentos reduzidos. Jaime, é o seguinte, eu sou fisioterapeuta osteopata, eu não trabalho com medicamentos, tá? Normalmente, no caso da bursite, seja por qualquer uma dessas 3 causas aqui, o medicamento ajuda a diminuir a inflamação e ajuda a diminuir a dor. Agora, a gente tem que encontrar a causa da bursite, que essa é a parte mais difícil, mas também é a parte que dá mais resultado mais duradouro, e tratar essa causa, tá? Mas a medicação ajuda a diminuir a inflamação, certo? Então, se no teu caso, anti-inflamatórios, analgésicos não estão funcionando, muita gente chega a fazer até infiltração, ou seja, aplicar a medicação direto dentro da bursa ou próximo à bursa, isso não ajuda, é porque isso não está corrigindo a causa. Entende? É lógico, isso para mim é muito claro, é muito lógico. Se você tomou um remédio que é para diminuir a inflamação e a inflamação não diminuiu, é porque você não encontrou a causa. Tem alguma outra coisa no teu corpo, geralmente desequilíbrio de movimento, desequilíbrio de tensão, desequilíbrio mecânico, que está causando, contribuindo para essa dor. Enquanto você não alinhar, entre aspas, o teu ombro, não vai resolver, tá? A medicação não vai fazer efeito, entende? Tem outra coisa que eu tenho certeza que talvez alguém até já tenha botado aqui nos comentários. Alexandre, eu uso compressa morna, eu uso gelo, o que é que eu uso no ombro? Vamos lá. Classicamente, o que os médicos, ortopedistas, os fisioterapeutas convencionais dizem é: coloque gelo, porque se a bursite ou a tendinite é uma inflamação, colocando gelo eu ajudo a diminuir a inflamação. Isso é lógico. O que eu oriento os meus pacientes e o que eu oriento você a fazer? Testa o gelo e testa o calor. Porque pensa junto comigo aqui. O gelo ajuda a diminuir a inflamação, igual o anti-inflamatório, tá? Se no teu caso
só diminuir a inflamação não ajuda, o gelo também não vai ajudar. Além disso, o gelo ele ajuda a contrair a musculatura. Se tiver qualquer desequilíbrio, qualquer desalinhamento no teu ombro, se tiver um problema de síndrome do impacto, o gelo vai apertar, vai potencializar esse desequilíbrio. Então é aquela pessoa, o médico, o fisioterapeuta pediu para eu colocar gelo, mas eu coloco o gelo, na hora que eu tiro o gelo, que vou fazer minhas coisas, dói muito. Então nesse caso o gelo não é indicado para você. Já a compressa morna, quando você coloca, relaxa os músculos, aumenta a circulação de sangue, ou seja, o corpo consegue combater melhor essa inflamação e a própria articulação desliza mais fácil. Então, o calor, a compressa morna, ela ajuda a diminuir os desequilíbrios e a síndrome do impacto, certo? Então você, se esse for o teu caso, você vai usar o gelo, vai piorar, ou na hora que está usando o gelo, ou depois, e vai melhorar com o calor, ou então naqueles casos, talvez do acrômio ganchoso, que já tem uma inflamação que está muito intensa. Nesses casos que a inflamação é o principal, é o fator mais importante, o gelo vai ser melhor. Então, testa o gelo. Ai, não, piorou. Bota o calor, melhorou. Parece que o ombro está mais solto. Ou então o contrário. Colocou o calor, Ave Maria, parece que meu braço todo está latejando. Tá um desconforto. Coloca o gelo, que alívio. Então, cada pessoa é diferente. Depende da causa. Combinado? Então, deixa aqui nos comentários uma pergunta que você tem sobre bursite, sobre ombro, sobre qualquer parte do teu corpo, uma patologia, uma doença que você queira que eu fale aqui. E quem sabe o próximo Alexandre Responde vai ser com a tua pergunta. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!